Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor. Vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos aqui novamente com o programa Conversando sobre a Doutrina Espírita, diretamente aqui do ERME, o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Estamos eu, Lucielma e Tovar, para dialogar com vocês, fazer o nosso estudo. E antes de nós iniciarmos, a gente gostaria de lembrar que o ERME funciona aos sábados, todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Estamos aqui com os atendimentos. Você que já é paciente, já frequenta, sabe do nosso trabalho. E aqueles que ainda não conhecem o nosso espaço, que possam vir conhecer. O ERME está situado na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, no estado de Pernambuco. E nós temos um trabalho feito totalmente por voluntários, com serviço de acolhimento, de amparo, a todos aqueles que necessitam de um auxílio espiritual. Então, aqueles que pretenderem vir conhecer o nosso espaço, são todos muito bem-vindos. A gente solicita que tragam documentação para que possam fazer a ficha e passar pelas consultas com os médicos espirituais. As palestras ocorrem sempre ao meio-dia. Então, você pode vir, faz sua consulta, em seguida já assiste a palestra. E nós contamos com livraria, com lanchonete, com vários espaços aqui, sempre no intuito de atender a todos da melhor forma possível. Hoje, nós trataremos de 3 questões do Livro dos Espíritos, mas antes de irmos às questões, eu convido Tovar para que possa fazer o exórdio. Sim. Olá a todos. Eu farei a leitura do capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, o item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos.
E tendo vindo para casa, reuniu-se ali tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderar dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-os do lado de fora, mandou chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar por aqueles que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 35. Quando nós escutamos essas palavras de Jesus, e quando dizem que a mãe e os irmãos estavam vindo buscar Jesus, e ele diz que a mãe dele e os irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, nós precisamos fazer duas considerações. Primeiro, que o Espírito Sagrado que deu a luz a Jesus, porque Maria é a mãe de Jesus, não é? Ela foi quem fez com que fosse possível que ele estivesse aqui na Terra, quem gerou o corpo físico para ele. Mesmo sabendo da grandeza do Cristo, isso torna Maria muito grandiosa, porque ela fez o papel, se assim algum queiram dizer, da mãe do maior espírito que já teve sobre a Terra. A outra consideração que precisamos fazer é que não há demérito nenhum quando Jesus diz que a mãe e os irmãos são quem fazem a vontade do Pai, porque ele também nos alertou que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. E o próximo não é só nossa mãe e nossos irmãos. Então, por mais que tenhamos uma mãe que nos maltrate, por mais que tenhamos um pai que não foi justo conosco, por mais que tenhamos irmãos que possam nos golpear de alguma maneira, eles são os nossos próximos. Mesmo não fazendo a vontade do Pai, nós temos que ter misericórdia e comiseração deles. Eu aprendi esses dias com o Dr. Ricardo de que nós não podemos nos credenciar ou acreditar seletivamente ou cumprir a palavra de Jesus de forma seletiva. Nós precisamos compreender todas as passagens e fazer a aplicação integral dessas passagens, sem sermos seletivos, porque o Cristo não foi seletivo para conosco. À mesma maneira, me disse Dr. Ricardo, que Jesus disse que a mãe e os irmãos são aqueles aos quais fazem a vontade do Pai, ele não abandonou a prostituta, ele não abandonou o ladrão, ele não abandonou aquele que cobrava impostos a mais do que deveria cobrar. Ele foi franco e curador para todos aqueles que estavam necessitados. E disse que veio para os doentes e não para os sãos. Então nós não podemos virar as costas para a nossa família. Nós não podemos virar as costas para aqueles que são os amigos que nos dizem aonde nós devemos melhorar, aonde nós devemos fazer uma elasticidade na nossa paciência, aonde nós devemos compreender melhor que ainda não somos perfeitos e que temos um caminho muito grande a percorrer. Então é importante que nós possamos, e o título do capítulo é Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então nós não podemos abandonar os nossos familiares e sermos bons apenas para aqueles que não são os nossos familiares. Nós temos que estar de acordo com o fiel da balança. Precisamos tratar com equidade, com igualdade, aqueles aos quais nos procurem. E talvez a equidade seja a palavra mais aplicável do que igualdade, porque uns precisarão de mais paciência, outros precisarão de mais firmeza na voz. Então, talvez a equidade seja a palavra mais adequada, a qual nós devemos aplicar sem virar as costas a quem quer que seja.
A gente agradece a Tová pelas sábias palavras e agora damos início ao nosso estudo de hoje. Nós continuamos tratando do livro 2º, capítulo 6º, que trata da vida espírita, no tópico 6, referente a relações do além-túmulo. Sobre esse tópico, nós vamos trabalhar as questões de número 279, 280 e 281. Na de número 279, nós temos o seguinte: todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros. Os bons vão por toda parte, e é preciso que assim seja, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. E ao ler esse trecho eu fiquei pensando que sábio, né? Que isso possa acontecer, que seja assim, dessa forma. Porque aos bons espíritos, aos espíritos mais elevados, é permitido que transitem, tanto, vamos dizer assim, nos seus ambientes, quanto em ambientes inferiores. Até porque, quando eles se deslocam para ambientes inferiores, eles podem fazer isso de forma, vamos dizer assim, mais discreta, né? Até disfarçadamente, no intuito de atuar ali como missionários, né? Que vão em missão de auxílio, de orientação, de amparo, para favorecer aqueles irmãos mais necessitados, né? Para orientá-los e acompanhá-los para que possam progredir, para que possam muitas vezes sair daquele lodaçal em que estão envoltos, né? Para que possam deixar aflorar aquilo de bom que há dentro de cada um e que muitas vezes é esquecido, está adormecido, está atenuado pelas constantes práticas do mal. Então, a esses espíritos, aos espíritos imperfeitos, né, que estão mais atrasados, não é permitido adentrar em determinados ambientes, porque eles não têm condições para tal. Eles, inclusive, chegam a não perceber a existência desses ambientes, né? Tem um trecho de um livro espírita que eu não recordo o nome agora, mas que fala bem interessante, assim, que diz que muitas vezes eles passam no caminho e eles não veem que o caminho está ali. E é aquele caminho que leva para o ambiente onde estão os espíritos mais elevados. Então é como se fosse uma cegueira, né? Que é provocada não pela perca de visão, pela perda da visão, é provocada pela falta da sensibilidade de perceber a existência de determinados ambientes, porque às vezes estão em situações tão inferiores, não é? Estão tão envoltos em pensamentos de vingança, né, de ódio, com muito rancor, né, com muita culpa, que isso realmente os cega, né? E aí eles não têm acesso a esses mundos. Porém, o contrário ocorre, e é muito bom e muito propício que assim seja, para que espíritos mais elevados possam vir para ambientes onde habitam os espíritos inferiores e possam assim servir de apoio, né, de orientação, de amparo, onde possam exercitar todas essas possibilidades de compaixão, de benevolência, enfim, com aqueles irmãos que são tão carentes e que precisam tanto desse apoio para poder sair de lugares tão, às vezes, difíceis e inóspitos em que se encontram. E essa possibilidade de abertura, né, do coração, de abertura desse campo de visão, do entendimento, do amor de Cristo para conosco, né, que aquele irmão às vezes tão necessitado esquece disso, esquece que nós temos um Pai amoroso, bondoso, que nos auxilia, que nos permite melhorar, né? E aí quando esse véu, né, sai dos olhos, quando essa escuridão cessa e ele compreende que pode pedir auxílio, né, compreende que existem sempre mãos estendidas para lhe auxiliar, então aí tudo muda,
né? E aí ele começa a ter acesso a determinados ambientes que cada vez mais, à medida que progride, que evolui, esses caminhos vão se abrindo e vão se permitindo ser trilhados, né, por esses espíritos. Perfeito. Né? Me lembra, Dr. Ricardo, que na Bíblia, e é importante, ele pede para que ressaltemos que a Bíblia não é o livro de uma religião, é um livro da humanidade. E os códigos morais lá contidos, se aplicados em sua íntegra, só nos levarão a constatar o que acabamos de ler. Inclusive, há nela uma passagem que diz que, tendo olhos, não enxergam, tendo ouvidos, não escutam. E será se não se aplica a isso que você acabou de ler, não é? Eles tendo olhos não veem e tendo ouvidos não escutam os espíritos superiores. Como não há nada que não tenha um fim útil criado por Deus, a ida desses espíritos a tais locais, a simples presença deles impõe uma mudança vibracional naquele ambiente, ou pelo menos naquela circunferência a que eles permitem irradiar sua luz, a irradiar sua frequência de amor, como Lucy falou. E a ida desses espíritos a locais aonde estariam os espíritos superiores, como Lucy acabou de falar, causaria uma perturbação no ambiente. Então não teria utilidade. Eles poderiam se sentir diminuídos ou entender que há uma regalia para aqueles que ali estão e para outros não. Como muitas pessoas fazem confusão com a Bíblia quando querem tomá-la para si como o seu livro sagrado, interpretam erroneamente e causam problemas na vida das pessoas. Nós compreendemos que a existência dessas dimensões ou dessa possibilidade que os espíritos possam transitar aonde quer que eles desejem, não porque eles são diferentes ou são melhores do que os outros, mas para onde eles vão, eles transmitem equilíbrio. Então isso tem um fim útil e por isso que isso é permitido, porque só é permitido as coisas que são para o nosso bem e para a nossa felicidade. E nós não conseguimos compreender, por exemplo, porque sofremos, porque sentimos uma dor. E Joana de Ângeles nos diz que a dor é a nossa mola propulsora. Não é? Muitas vezes nós estamos estacionados e aí somos submetidos à dor para que possamos sair daquela posição que nós nos encontramos, mas nós não compreendemos assim. Nós entendemos a dor muitas vezes como uma punição. Então, esse entendimento ainda muito raso da misericórdia de Deus, da justiça do universo, é que faz com que nós, com um olhar parcial, não é, possamos interpretar as coisas de forma equivocada. Eu lembro-me que algumas semanas atrás eu passava por um problema de cunho pessoal e, lendo o Evangelho, o médico me fazia alguns esclarecimentos. E aí eu me senti muito lisonjeado com aquilo e agradeci aquela força que ele estava me dando. E ele disse: eu não estou aqui por sua causa, não. Você vai para o trabalho logo mais e os pacientes vão precisar ouvir o que você tem para dizer. Então eu estou instruindo você para passar para as outras pessoas. Então a gente tem essa mania de achar que somos importantes de alguma maneira, ou que os espíritos vão trabalhar para nos defender de alguma coisa, quando nós estamos inseridos no contexto e que temos que remar com os nossos próprios braços. Exatamente. Na questão de número 280, temos o seguinte: qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. E que missão, não é? Que missão tão nobre essa dos bons espíritos, de nos ajudar a combater as más inclinações. E esse auxílio se dá como? Ele se dá muito nessa perspectiva, inclusive, que nós acabamos de falar, porque só a presença, né, de um bom espírito num determinado ambiente
já nos dá um acalanto, uma sensação de paz, de plenitude, de proteção, né? E a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de desenvolver essa sensibilidade, né? Para que a gente... Eu fico lembrando, quando a gente chegar aqui no Herme, eu lembro inclusive de quando cheguei aqui pela primeira vez, que fui passar no passe, né? E que o passista disse assim, pense em Jesus, né? E eu pensei muito fortemente, né? Talvez muito mais do que eu tenha pensado em qualquer outro momento, né? E eu lembro que isso sempre acontecia e isso continua a acontecer como trabalhadora, né? E algumas vezes só esse pensar em Jesus de forma tão específica e tão direcionada me emociona, né? Porque só pensar na possibilidade da presença dele, né, tão próximo, é motivo para isso. Então é motivo para encher o nosso coração, né, de paz, de amor. Essa abertura, né, que a gente pode ter, e eu ia falar que a gente precisa, mas eu não sei se precisa, porque eu acho que é muito uma escolha, né? É aí que entra o livre-arbítrio de cada um. Eu, particularmente, preciso, né? Mas é importante que cada um saiba que pode ter, e aí vem o desejo, né, de cada um e de cada uma. Mas faz com que a gente possa, a cada dia, pensar sobre como a gente se relaciona uns com os outros, como a gente conduz, né, a nossa vida, como a gente conduz o nosso trabalho, para que cada vez mais a gente fortaleça o entendimento de que, ao combater as más inclinações, né, com o auxílio dos bons espíritos, porque são eles que muitas vezes sopram aos nossos ouvidos, né, e a gente precisa ter esses ouvidos de ouvir, que Tovar falou, né? A gente precisa estar aberto e entender que muitas vezes quando nos chega uma ideia que parece uma inspiração, algo assim, muitas vezes não, sempre é o nosso anjo de guarda que está ali, né? Quando a gente permite que ele se aproxime, que está a nos orientar sempre para o bem. Então são espíritos mais elevados que estão sempre ao nosso redor para nos auxiliar, mas que é necessário que a gente dê essa abertura, que a gente permita essa aproximação. É necessário que a gente trabalhe, né, o nosso interior, que a gente faça a nossa reforma moral, que não é feita de uma vez, que ela precisa ser feita diariamente e muitas vezes no decorrer do dia, né, repensando cada ação, repensando cada palavra, né, se possível, pensando antecipadamente antes de proferi-la, né, para evitar que a gente magoe, que a gente fira, que a gente diminua. Então, nesse movimento de busca, né, de melhoria, de busca de evolução, de busca de desenvolvimento, de uma maior compreensão, a gente conta sempre com esses bons espíritos que estão ali a nos ajudar. Porém, acho que a gente não pode esquecer que tem também o outro lado, né? Tem os maus espíritos que estão também desenvolvendo seu trabalho, a partir da sua perspectiva, né? Do que é vida, do que é agir. Então, cabe muito a nós direcionar a quem nós vamos dar ouvidos. E com isso eu não estou dizendo que é aquele estereótipo que tem que ter um bom e um mau um de um lado ou do outro, né? Soprando aos nossos ouvidos. Não é isso. Eu estou dizendo que nós que abrimos os canais para que essa aproximação aconteça. E como é que eu facilito essa aproximação de um bom espírito, de um espírito elevado ou de um espírito atrasado? É justamente a partir da minha conduta, não é? É a partir dos lugares onde eu frequento, porque a gente sempre vai aonde aquilo nos apraz, né? Nos dá prazer estar ali. Então eu preciso ver onde é que eu estou indo, né? Com quem é que eu estou andando, como é que do que é que eu estou dialogando, como é que estão sendo esses meus atos. Quando eu tenho a oportunidade de tomar uma decisão que vai impactar na vida de outras pessoas, como é que eu estou agindo? Eu estou agindo na perspectiva da melhoria, do desenvolvimento ou da vingança?
ou do ódio, ou do rancor. Então, são situações rotineiras, em que a gente tem a possibilidade de contar com o auxílio de espíritos mais elevados. E aí fica a critério de cada um definir como é que a gente se porta perante isso. Sim, exatamente isso, né? Quando os espíritos dizem que os espíritos superiores fazem isso por missão, nós compreendemos que se Deus é justo, Ele não pode dar uma missão para aquele que não pode cumpri-la. E se alguém sai em uma missão, essa palavra a qual os espíritos se referem é que não vai ser um mero parque de diversões. Aqueles espíritos, eles não vão vir em missão nos auxiliar e serão tratados com flores. Eles virão nos auxiliar e serão hostilizados. Eles virão nos auxiliar e serão repelidos. Eles virão nos auxiliar e não serão ouvidos, serão distratados. E isso constitui a missão dos espíritos superiores, de por amor tratar de pessoas que vão agir para com eles com ingratidão. Então, tudo isso que Lucy falou é importantíssimo que possamos refletir a respeito disso, porque diz respeito à forma respeitosa com que devemos ter com esses espíritos que estão em missão nos instruindo. Porque, como Lucy falou, a simples presença deles nos impõe qualidades energéticas ou energias boas, energias positivas, benéficas. Nós devemos dar valor a isso que nós estamos recebendo. Nós precisamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como falamos no passado, porque Jesus disse a um de seus apóstolos: graças a Deus que foi o céu que te revelou isso, porque ele não precisou exemplificar com exercícios que lhe trariam sofrimento. Ele percebeu aquilo que estava acontecendo ao seu redor, sem que aquilo precisasse impor um sofrimento a ele, sem que o aprendizado precisasse ser sufocante, sem que o aprendizado precisasse ser doloroso. E o aprendizado não precisa ser doloroso. É essa uma mensagem muito positiva que o Livro dos Espíritos nos traz. Nós temos o livre-arbítrio de aprender sorrindo, mas muitas vezes nós preferimos aprender chorando. Isso é, como Lucy colocou, é uma escolha nossa. Literalmente, o que Lucy colocou, eu só diria que nós tivéssemos um olhar mais atento a essas oportunidades que nos estão sendo oferecidas e que pudéssemos ser verdadeiros para conosco mesmo e não dizer às outras pessoas que não tivemos oportunidades, que fomos pessoas que as portas sempre estiveram fechadas para nós, que ninguém nunca deu a mão, que não é verdade. A primeira mão que nós recebemos foi da parteira, do médico, daquela pessoa que nos tirou do ventre de nossa mãe. Nós recebemos uma mão, a primeira, assim que viemos à Terra. Depois recebemos o alimento de nossa própria mãe, se não um alimento gerado por ela, ou um alimento que ela cuidadosamente providenciou, ou alguém que ali estivesse providenciou. Então nós temos sim muito auxílio, e nós temos muito auxílio. Nós precisamos apenas observar essas ajudas que algumas vezes podemos até classificá-las de sutis, mas precisamos valorizar esses auxílios que recebemos. E ainda sobre essa questão de espíritos inferiores e superiores, na questão de número 281, ela nos traz o seguinte questionamento: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir, o quanto possam, os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo entre vós? E esse finalzinho, né, ele é tão assertivo, não é? Porque não é só no mundo dos espíritos, é aqui mesmo, entre nós encarnados. Isso é a coisa mais
mais real e mais fácil da gente perceber, né? Que geralmente, tanto isso no mundo espiritual como aqui, né? Quem está muitas vezes afundado na lama sempre procura arrastar os outros para lá também, né? Porque assim tem-se aquele pensamento de que eu não vou sofrer sozinho, né? Vou trazer mais alguém para compartilhar o sofrimento comigo. E acho que essa perspectiva, né? A minha ela se apresenta como muito egoísta, né? É você não pensar em momento nenhum no outro, você pensa só em você. Então, se você está sofrendo, aí você pensa no outro de forma negativa, que é que ele venha sofrer com você também. E isso, com o espírito inferior, é muito claro, não é? Porque se ele não está conseguindo, se ele não conseguiu compreender ainda que ele precisa se trabalhar, que ele precisa se melhorar para poder viver em ambientes melhores, para poder ter uma condição de existência mais tranquila, mais suave, menos sofrida, menos dolorosa, imagine que se ele não está conseguindo ter essa compaixão consigo, ele não terá com o outro, né? Então não vai ter esse olhar de eu vou fazer isso por Tová para que ele possa avançar. Não, de forma alguma. Se eu não avanço, ele também não deve avançar não, porque ele precisa passar pelo que eu estou passando para ele aprender, né? E isso é tão pequeno, e isso é tão mesquinho, né? E isso é o que a gente vivencia no nosso cotidiano, sem querer ser, né? Tem uma fala aqui derrotista, mas no dia a dia é o que a gente mais vê, né? São pessoas que muitas vezes se furtam de um auxílio, né? De uma palavra de consolo, de conforto, de estímulo, porque como não há para si, também não se dispõe a fazer com que o outro tenha. E a gente, com atitudes dessa natureza, estejamos encarnados ou não, isso só mostra a nossa inferioridade, né? A nossa necessidade de repensar os atos. Porque, mesmo que eu esteja em sofrimento, se eu sou de existência mais tranquila, mais suave, menos sofrida, menos dolorosa, imagine que se ele não está conseguindo ter essa compaixão consigo, ele não terá, né? Então não vai ter esse olhar, eu vou fazer isso por Tová para que ele possa avançar. Não, de forma alguma. Se eu não avanço, ele também não deve avançar não, porque ele precisa passar pelo que eu estou passando para ele aprender, né? E isso é tão pequeno, e isso é tão mesquinho, né? E isso é o que a gente vivencia no nosso cotidiano, sem querer ser, né? Tem uma fala aqui derrotista, mas no dia a dia é o que a gente mais vê, né? São pessoas que muitas vezes se furtam de um auxílio, né? De uma palavra de consolo, de conforto, de estímulo, porque como não há para si, também não se dispõe a fazer com que o outro tenha. E a gente, com atitudes dessa natureza, estejamos encarnados ou não, isso só mostra a nossa inferioridade, né? A nossa necessidade de repensar os atos. Porque, mesmo que eu esteja em sofrimento, se eu posso ajudar meu irmão a sofrer menos, por que não fazer isso? Não é? O que me custa? Então, assim, é deixar crescer a compaixão, o sentimento de compaixão, de bondade, de amor. Mas se eu consigo fazer isso, e eu consigo auxiliar o meu próximo, eu também vou estar fazendo isso por mim. Porque todo o mal que a gente faz, ele se volta contra nós. E todo o bem que a gente faz, ele também retorna para nós, né? Porque essas ações, elas são energia, né? E essa energia que eu vou emitir, ela reverbera em mim também. Em muitos e muitos momentos aqui dessas nossas conversas, Tová sempre fala da questão da coletividade, né? De que a gente não vive só, que a gente não vive isolado, que no nosso planeta onde estamos encarnados, as ações que a gente tem aqui, elas interferem no todo, né? Isso é também na forma como eu me relaciono com o outro, independente, né, de estar encarnado ou não. Então, os espíritos
que estão em sofrimento, muitas vezes eles se comprazem de ver o sofrimento do outro espírito, né? Podendo atenuar, podendo orientar, podendo dizer, olha, não vá por aí não, porque eu fui e aí só tem espinhos, né? Mas às vezes ele está numa condição tão difícil de compreensão da realidade do mundo, e às vezes também, ou em muitas vezes, ele está num nível de sofrimento tão grande que ele não consegue tirar os olhos de si, da sua dor, para poder pensar na dor do outro, né? É como se fosse algo impossível de ser feito, porque eu estou em tanto sofrimento que eu não consigo olhar para o meu irmão. E a gente pode evitar que isso aconteça, né? O que é que eu posso fazer agora para evitar que lá na frente, quando eu desencarnar, eu esteja numa situação dessa, né? Tanto de sofrimento quanto de me comprazer com o sofrimento do meu irmão. É fazer essa mudança já, é hoje, né? É todo dia. Então essas possibilidades não nos faltam, né? A gente tem constantemente. Cabe a gente ir exercitando e colocando em prática. Eu estava lembrando de que quando a gente está lendo lá a Gênesis, que fala na parte da criação dos mundos, né, dos planetas e tal, tem um trecho muito interessante que retrata muito bem isso, de como foram os movimentos iniciais para a formação, né, de planetas e de sistemas, enfim. E a gente vê que a partir do movimento que se fazia, né, toda aquela massa que estava ali condensada, num grande movimento, quando um corpo, né, um daqueles que estavam ali participando desse movimento se desprendia, né, isso interferia nos demais, né, e que quando um desses corpos, né, se afastava, isso já mexia no movimento que estava acontecendo. Então, mesmo sem pensar em nós, mesmo sem a nossa existência, né, mesmo sem nada de vida, antes de tudo isso, tudo que acontecia com um corpo já refletia, já reverberava nos demais. Imagine quando se trata da gente, enquanto espírito, né, que pensa, que sente, que emana, que muitas vezes consegue atingir outra pessoa apenas a partir do pensamento, né, porque isso reverbera no outro, aquilo que você pensa, que você deseja, chega até o outro, né? Então esse entendimento de que cada ação nossa, ela não fica apenas para a gente, mas que ela se espalha e ela toma o ambiente e ela toma o mundo, né? É um alerta importante para que a gente entenda como funciona no plano espiritual, que não é muito diferente do que funciona aqui. E também fica a dica para que a gente possa evitar, a partir das nossas ações atuais, né, possa evitar sofrimentos futuros. Então, isso que é nessa perspectiva. Exatamente. Nós somos um fulcro energético, como diz André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. Esse fulcro energético, essa centelha divina, se nós somos uma centelha divina, se nós somos um ponto de luz, se nós somos um conglomerado de energia, nós somos uma fonte que está todo o tempo gerando alguma coisa. E é essa reflexão brilhante que Lucy nos traz. O que é que nós estamos gerando enquanto fontes de energia, enquanto fontes de luz? Porque não paramos de gerar. Nós estamos gerando pensamentos positivos ou gerando pensamentos negativos? Tudo bem, os espíritos se comprazem quando vem nossa queda, quando vem que nós não avançamos. Mas quando nós vemos alguém adquirir um carro e proferimos que aquele carro foi comprado em 72 vezes, ainda não é dele. Quando alguém compra uma roupa, dizemos que aquela pessoa se endividou completamente para comprar aquela roupa, um perfume ou um sapato. Se alguém se sente bem dentro daquele veículo, se faz feliz ter aquele perfume dividido em 72 vezes, qual é o problema? Se quem está dispensando o pagamento é um próximo e não nós. Qual é o problema de sentir-se feliz com a conquista do outro?
Sentir-se feliz com a conquista do outro é gerar coisas positivas. Criticar a atitude do outro é gerar coisas negativas. Nós somos esse ser que está contribuindo para que o planeta evolua, ou nós somos esse ser que está contribuindo para que o planeta permaneça em marcha lenta? Nós estamos contribuindo para o progresso ou nós estamos entravando a marcha com os nossos pensamentos? Lembremos que a fonte não para de jorrar nunca. Nós não paramos de jorrar pensamentos nunca, nem quando achamos que estamos em repouso, porque em repouso está o nosso corpo físico. Nós, enquanto espíritos, não estamos em repouso, saímos para outras atividades. E é importante pensarmos, quando os nossos irmãos que estão encarcerados, é proposta algo que vai fazer com que eles possam ter uma ressocialização efetiva e não só essa ressocialização burocrática no papel. Nós dizemos que bandido bom é bandido morto, que se ele fez coisa errada, ele tem que sofrer, onde tem 10 tem que ter 200 e não só 100. Por que essa maldade com aquele que precisa de nossa comiseração, não para passarmos a mão em cima do crime que ele cometeu? Ele cometeu um crime, é fato que ele precisa cumprir a lei e pagar pelo crime que ele cometeu. Mas é justo que ele não tenha uma segunda chance? É justo que ele não possa trabalhar para reparar o dano que ele causou? Se nós não permitirmos que esse nosso irmão possa se ressocializar e arcar com as consequências do que ele fez de errado, nós estamos entravando a marcha, nós não estamos permitindo que a justiça seja feita, porque apenas imprimir alguém a sofrimento não é justiça, é vingança. E o pensamento de vingança é um pensamento negativo. Então, nós também precisamos refletir quando os que estão encarcerados precisam de nossa atenção e nós queremos que, ao invés de atenção, seja imposto sofrimento para eles. Uma coisa é querer que o crime seja pago, que a pena seja cumprida. Tudo bem. Mas a que custo essa pena vai ser cumprida? Essa pena vai ser cumprida deixando alguém cada vez mais especialista no que ele sabe fazer, que é sentir raiva do outro? É fazer com que alguém possa sair pior do que já esteve lá dentro? E quando as instituições não conseguirem manter eles lá dentro e eles saírem, quem vai sofrer as consequências não somos nós? Então, nós estamos num pensamento que vem na contramão do bom senso. O bom senso nos diz que, se eles forem tratados dignamente, eles têm alguma chance de sair de lá e não cometer novos crimes. Mas se eles são tratados com indignidade, como bichos, eles sairão lá conforme foram criados, conforme foram tratados, conforme o tratamento que foi dado. Então é importante que nós possamos refletir. Esse é apenas um exemplo do que nós demos, mas nós comumente fazemos isso com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho. É aquela promoção que alguém recebe e nós dizemos: ele tem sorte, ele não tem competência para estar nesse cargo. Estamos sentindo inveja de alguém que foi promovido. Por que não trabalharmos para que ele possa se desenvolver cada vez mais? Ou por que não fazermos por onde a competência que ele não tem possa surgir através de um estudo adequado? Nós precisamos trabalhar para o desenvolvimento. Todas as vezes que trabalhamos para travar a quem quer que seja, nós estamos travando a nós mesmos. E lembremos daquele exemplo muito simples: eu não posso pegar um pouco de lama para jogar em alguém sem não melar minha mão primeiro. É verdade. E após essa explanação maravilhosa de Tobá, a gente encerra o nosso programa de hoje, convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima por todo o amor, amparo e proteção a nós dispensados, rogando que permaneça sempre conosco, a iluminar os nossos caminhos, a soprar aos nossos ouvidos, a nos inspirar
em sentimentos e ações, sempre direcionadas ao bem, à evolução e ao auxílio aos nossos irmãos. Que possamos todos crescer juntos e sempre. Que assim seja.